Sou a doutoranda Mercedes Neto, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou orientada pelo professor Dr. Fernando Porto e hoje apresento a vocês minha tese intitulada Aleitamento Materno e Cuidado nos Modos de Ver pela Janela de Madonna Lita, que tem por objeto o modo de ver a pintura por meio do momento íntimo da mulher e criança, especialmente durante a alimentação ao peito, na cultura do Renascimento. Para operacionalizá-la, foram traçados os objetivos: apresentar a cultura do Renascimento delimitada na condição feminina, analisar a arte visual de uma imagem pictórica no ato de alimentar ao peito como visão microcultural do Renascimento e discutir a imagem da mulher e criança como possibilidade de representação híbrida do aleitamento materno. Como hipótese, a pesquisa se pautou no modo de ver a cultura da alimentação ao peito por meio de uma pintura, e a alternativa micro, de se entender a possibilidade da forma híbrida da amamentação no período renascentista. Para a operação metodológica, o campo de conhecimento foi delimitado na história cultural, que seria um campo historiográfico com foco de estudo por meio de um contexto social, dentro dos mecanismos de produção dos objetos culturais. A escolha das pinturas se deu por meio do título da tela com inclusão da Madonna. Para tanto, foram identificados 5. Como pode-se ver, temos aqui a Madonna with the Carnation, Madonna de Benoit, Madonna e a Criança, e esta Madonna Lita e a Madonna of the Union Winter. Destas, se teve por critério para análise a pintura denominada Madonna Lita, por ser a única que de fato a amamenta. Mas isso não significa que as demais Madonas foram excluídas da análise. O período circunscrito à obra delimitada foi o Renascimento, que para alguns estudiosos delimitava-se entre os séculos V e XV. Para a análise imagética, o estudo baseou-se nos conceitos propostos de Erwin Panofsky, no que se refere à pré-iconografia, iconografia e iconologia, que foram meios pelos quais se guiaram os modos de ver das imagens analisadas nestes estudos. O pré-iconográfico é o nível mais básico de entendimento. Esta camada consiste na percepção da obra de uma forma pura. Este primeiro nível é o mais básico para o entendimento da obra, despojado de qualquer conhecimento ou contexto cultural. Já o iconográfico é o nível que avança um degrau e traz a equação cultural e conhecimento iconográfico. O iconológico, significado intrínseco do conteúdo, é o nível que leva em conta a história pessoal, técnica e cultural para entender uma obra. Parece que a arte não é um incidente isolado, mas um produto de um ambiente histórico. Estes níveis, ou conceitos de Panofsky, ao analisar a pintura de Leonardo da Vinci e Madonna Lita, a leitura iconográfica de uma mulher alimentando ao peito uma criança foi lida com perspectivas ao repertório vivido pelo artista, as influências sociais e políticas da arte neste período e as inferências no sentido de que a imagem traduz. Agora, entramos na seção 3. Esta seção teve a intenção de mostrar uma possibilidade de ver os traços da vida de Leonardo da Vinci, por meio dos rastros imagéticos e pelos vestígios de análise de pesquisadores que estudaram sua vida. Leonardo da Vinci nasceu em Chiano, Itália, um vilarejo perto da cidade denominada Vinci, na Toscana. Filho de um tabelião, Sir Piero de Antonio Vinci, e de uma camponesa Caterina, aos 15 anos, Leonardo, já morando com o pai, iniciou-se como aprendiz no ateliê de Andrea de Francesco de Chione, o Verrocchio, conhecido pelo talento de ourives, escultor e pintor, que foi estimulado por Sir Piero esta introdução. Inicialmente, Leonardo desenvolveu competências que utilizaria na vida, como dominar a técnica de moer terras raras para criar pigmentos, a de fazer pincéis, até fundir e moldar o bronze. Aprendeu as técnicas de claro e escuro, usando luz e sombra em suas representações, pintadas em telas, e do esfumato, mesclando traços de giz para produzir sombras esfumaçadas. Neste ateliê, Leonardo da Vinci assimilou também a compreensão da importância da anatomia, de modo a ser capaz de construir o corpo de dentro para fora e associar o interesse que deveria ter o artista pela ciência. Desenhos dos primeiros anos de Leonardo nesse ofício demonstraram que o artista tinha intenção disciplinada ao pormenor, aos detalhes. Em meio aos seus estudos, no centro de tudo, segundo da Vinci, estava algo mais simples, o olhar. Para ele, os olhos eram a principal via de conhecimento, o que fazia da pintura a mais elevada de todas as artes.
a pesquisa realizada, o aprofundamento sobre o corpo humano, os estudos da natureza, era uma espécie de laboratório para materializar uma obra de arte, a pintura. Dentre os trabalhos realizados por ele, em sua estada em Milão, por exemplo, com Lodovico Sforza, não se tem registro de obras ou projetos realizados a ele diretamente. As obras de conhecimento que talvez tenham sido as primeiras encomendadas pelo Duque seriam a Última Ceia, pintada para um mosteiro, e a Virgem das Rochas, para uma irmandade. Destaca-se que, enquanto estava em Milão, desenvolvendo equipamentos militares para Sforza, e testava sua perícia no campo da arquitetura e das artes visuais. É possível que seja, neste período, que ele tenha pintado Madonna Lita, obra-foco deste estudo, sendo uma representação por vezes mencionada como Virgem Maria e Menino Jesus. Por volta do ano de 1480, 10 anos antes de Madonna Lita, Leonardo da Vinci parece ter iniciado um vasto leque de desenhos técnicos, artísticos e científicos que abordavam, entre estudos da natureza, grupos de estudos extensivos das proporções do corpo humano, de anatomia e filosofia. Neste período, ele comparou esses estudos antropométricos à teoria das proporções da antiguidade, e daí o homem de Vitrúvio, ou homem vitruviano. Após a prisão de Ludovico Sforza e a morte anterior de Francesco, Leonardo da Vinci retornou a Florença, ao aceitar uma encomenda de uma pintura de altar dos monges servitas. É neste tempo que confecciona as primeiras pesquisas de Santana, Virgem e o Menino, além de um cordeiro. Estas imagens deram a sensação, em seus poucos esboços, que Leonardo demonstrava falta de vontade para pintar, ou mesmo a denotada lentidão em acabar as encomendas. O último quadro pintado por Leonardo que sobreviveu é, quase certamente, São João, e deve ter sido feito no intervalo entre 1514 e 1515. Em março de 1516, Leonardo aceitou o convite de Francisco I para morar na França e ganhou uma propriedade rural perto de Cloux. Em 10 de outubro de 17, recebeu a visita do cardeal Luís de Aragão, cujo secretário escreveu um relatório do encontro. Ele menciona 3 quadros, 2 que podemos identificar como Virgem e o Menino com Santana e São João, e o terceiro é o retrato de uma dama florentina. Ele também afirma que Leonardo estava sofrendo de um tipo de paralisia na mão direita. Leonardo era canhoto, mas esta observação pode ter, na verdade, se referido à sua mão de trabalho, significando a esquerda. Observando os manuscritos, esta paralisia não impediu Leonardo de usar os dedos, porque sua letra estava clara e firme, mas em alguns desenhos, entretanto, mostram uma falta de firmeza e precisão, que sugerem que o problema possa ter afetado o movimento do braço. Nesta etapa da vida, Leonardo estava doente e quase não conseguia se manter de pé. Precisava que amigos e criados o sustentassem para receber o Santíssimo Sacramento fora da cama, como quisera. Nesta ocasião, Da Vinci falou sobre o seu mal e suas ocorrências, mostrando que entendia que tinha ofendido a Deus e aos homens do mundo por não ter exercido a arte como convinha. Neste momento final da vida, Leonardo mostrou também suas pesquisas, as conclusões a que chegou, as questões que formulou, tudo anotado numa escrita peculiar, intraduzível, indecifrável durante anos, a escrita reversa. Esses cadernos, se revelados e aceitos na época, certamente poderiam ter feito a medicina avançar alguns anos. Leonardo, ao mergulhar em suas invenções, em novas técnicas de pinturas, em pesquisas extremas sobre a natureza, o aprofundamento do conhecimento em anatomia libertava a imagem mental construído pelo modo de ver o redor, ou seja, trazia à realidade algo não real, mas visível ao olhar do espectador. No mês de abril de 1519, ele o passa na cama, cercado pelos 3 quadros, a Mona Lisa de Del Giocondo, ou La Gioconda, Santana, a Virgem e o Menino São João Batista, que provavelmente pintou em Roma como sua última obra. No dia 2 de maio, Leonardo morre. Apesar deste encerramento da vida, Leonardo não deixou nenhuma escola em Florença, e que, indubitavelmente, para ele, a arte se desenvolveu no sentido de uma figuração grandiloca. E talvez, em última análise, também para ele a figura tudo significava.
A falha dos poderes criativos e a própria velhice transformavam a vivacidade de Leonardo em seus desenhos, pinturas, pesquisas no fim da vida. Pensando em seu repertório histórico, Leonardo foi um artista de destaque, mas de falta de profissionalismo, quando se entregava suas obras a tempo. Não entregava. Todavia, as técnicas envolvidas para as pinturas, inventos de engenharia e também como anatomista, o destacaram na história, e talvez isso seja combustível para alimentar até os dias de hoje o mito Leonardo da Vinci. Na seção 3, a gente tem as pinturas das Madonas no Renascimento. As imagens das Madonas surgiram nas artes do mundo ocidental há cerca de 2.000 anos. Ela corporiza a forma pura de amor incondicional e é considerada como figura espiritual mais misericordiosa e em maior capacidade de perdão de toda a cristandade. A Virgem, como também é denominada, é vista como mãe protetora da humanidade. Ela é considerada como generosa, humilde e caridosa, e representa a espiritualidade feminina no seio da cristandade. Durante muitos séculos, a Virgem inspirou milhares de artistas para criarem suas imagens, utilizando diferentes estilos, materiais e técnicas. As Madonas, no período da Renascença, sofreram esse embate de conceitos, pois a mulher era identificada como um ser vulnerável e de má influência no meio de vida. Pelos segmentos religiosos cristãos, era a mesma que embalava em seu colo crianças. O método de cientificidade em relação às Madonas de Leonardo da Vinci e que ele carregava para suas obras as tornava envoltas à experimentação do que se construía como conhecimento, sob a ótica do raciocínio e humanidade, mas com induções quase que inconscientes por meio da santificação das Madonas, as fazendo referir a Maria, Mãe de Deus. A obra em apreço nesse estudo, intitulada Madonna Lita, que se encontra em São Petersburgo, no Museu Hermitage, demonstra o ato do aleitamento materno, ou o ato de aleitar ao peito. É uma imagem amplamente limitada aos ícones devocionais privados. Estas representações da Maria ao ato de aleitar ao peito o menino Jesus são chamadas de virgens do leite, iconograficamente, varia entre imagens públicas e imagens privadas, feitas numa escala menor e que pretendem ser dedicadas à devoção pessoal em habitações particulares. Em dados coletados no sítio eletrônico denominado La Lactância Materna em El Art, é possível citar que, na Espanha, especialmente em Catalunha e Comunidade de Valência, a temática da Virgem do Leite era de relevância para os artistas, possibilitando dizer que tenha se tornado comum nas representações pictóricas. Para ter certa ideia, um dos registros mais antigos referente a presente temática data-se de 1269, na carta de fundação da Irmandade da Virgem Maria e a Igreja de Santo Domingo de Tarrega, Lérida, tendo por decoração a Virgem sentada em um trono em aparência de rainha. Ela traz uma túnica em cena retratada sobre o momento que a Virgem amamenta em seu colo o menino Jesus. Pode-se inferir, no entanto, que Madonas com crianças ao seio, seja amamentando, seja o ato, ou não, são indícios, vestígios, rastros que existia a cultura de aleitar ao peito, para a representação pictórica pelos artistas desse tempo, até o Renascimento, momento em que Leonardo vivia. Para entender melhor a imagem escrita iconograficamente por Leonardo da Vinci, a Madonna Lita, foi realizada uma pesquisa exploratória de outras Madonas à época, no meio do século que aproximavam, que representassem o aleitamento materno, e foram encontradas 3 Madonas que são visualizadas agora. A primeira, esta aqui, é a Madonna da Almofada Verde, de autoria de Andrea Solano, de 1507. Está localizada no Louvre, em Paris, e retrata uma mulher amamentando uma criança em uma almofada verde, o que justifica o próprio nome da tela. Nesta imagem, podem-se observar algumas características imagéticas distintas à Madonna Lita, como ambiente externo. Em seguida, verificou-se que uma mão da mulher segura a criança e a outra segura o peito. A criança se apoia na almofada verde e a mulher se inclina para perto da criança. Outra obra de autoria de Lourenço de Cresse, que está localizada na Galeria de Londres, é denominada Madonna e Criança, mas sua datação não é específica, podendo ser entre 1480 e 1500, o que, de qualquer forma, a deixa compreendida no período de Madonna Lita. Esta Madonna mostra uma leitura imagética similar à Madonna em análise, com as janelas ao fundo, ambiente interno, posicionamento da criança no colo da mulher, são rastros de equiparações da obra. Apesar de ser outra autoria,
de outra autoria, a perspectiva de uma pintura contemporânea madonalita possibilita, talvez, entender os traços e ideias de aleitamento materno nas pinturas de uma época. Com este entendimento, se poderia depreender que esta prática do cotidiano era de interesse e Leonardo, ao pintar Madonna Lita, se utilizou deste modo de ver do aleitar uma criança para representar na tela deste estudo. Para pintar estas suas Madonas, Leonardo as desenhava em seus cadernos, por vezes em partes como cabeça, mãos, estruturas musculares. Uma Madonna de Leonardo, a Virgem e o Menino com Santana e São João Batista, é um exemplo disto. Como pode-se observar nesta imagem, que correlacionada com a que está ao lado, pintada em tela, é possível visualizar os traços de Leonardo. Isto mostra que Leonardo da Vinci, para construir suas pinturas, além da expertise adquirida pela cultura à época, somada aos modos de ver a mulher e a criança, as relações que se criam, quando ambos são mãe e filho, a influência religiosa, sua produção e de outros artistas também se faziam congente. A outra obra encontrada foi também denominada Madonna e a Criança, mas de autoria de Leonardo da Vinci, no ano de 1510, que pela leitura imagética é similar à Madonna Lita em alguns pontos. Nesta comparação, é possível ver alguns traços de duas pinturas do mesmo autor, como a cor da veste da mulher e o posicionamento inverso da criança, que mesmo ao contrário, sua postura é similar. A pintura Madonna Lita é a representação pictórica possivelmente oriunda de uma ou mais produções por meio do modo de ver de Leonardo da Vinci, através de sua inquietude, mesmo que comissionada. Acredita-se que algo motivou, além do financeiro, a produzir com efeitos das técnicas das pinturas significados que merecem ser decodificados da linguagem plástica para a escrita, em microanálise, como possibilidade de entendimento do modo de ver uma prática como o aleitamento materno, reduzida à relação mãe-criança, que mesmo com o intuito de ter conteúdo religioso, em si mesmo não resulta uma pintura religiosa. Sendo assim, é possível descrever a pintura de Leonardo da Vinci, Madonna Lita, como uma imagem, além de uma mulher, ou uma criança que embala em seus braços, oferecendo o aleitamento ao peito. Mas sim, uma representação pictórica, com símbolos que expressam iconograficamente significados da relação mãe e filho, permeados pelo repertório renascentista e pautado pelos modos de ver o ato por Leonardo da Vinci. Neste capítulo, a gente analisou-se a imagem de Madonna Lita como a mulher em nutrir ao seio materno o filho, que aponta como um dos resultados analíticos do dever de uma mãe fazer diante de seu filho, como um dos aspectos do cuidado. Isto conduz aos cuidados maternos, quase como obrigação, e ao mesmo tempo modelo de mãe, que pode ser entendido como o tipo ideal da mulher diante da família. O quadro foi analisado por meio da busca das informações que definem esta mulher, ou rastros de inspiração de uma época que Leonardo obteve para representar pictoricamente a mulher aleitando ao peito a criança. A escuridão do cômodo contrastada com a luz das janelas ao fundo contribui para a iluminação das personagens. As janelas são bucólicas, a paisagem que se pode ver através delas é simples, céu e algumas montanhas, um lugar inabitado. As janelas parecem estar ali para contribuir com a luz do quadro e para mostrar que as figuras principais da imagem se encontram dentro de algum lugar. O vestígio das janelas nestas obras pode ser entendido como o olhar de dentro para fora, ou seja, o olhar do privado para o público, mas reservando o ambiente privado. A separação dos ambientes pode ser entendida como particularização de um ato privado, que entre a mulher e a criança se fazia por meio do aleitamento materno. A alimentação à criança seria uma atividade reservada, e a exposição de parte do corpo da mulher também seria resguardada. Por outro lado, ao representar o aleitamento materno na tela Madonna Lita, Leonardo possibilitaria abrir a janela do espectador para aquilo que se fazia em ambiente interno, mas que não podia se ver. Seria a possibilidade de enxergar a relação da mulher que alimenta a criança ao peito por meio dos modos de ver do artista de uma época de transformações, permitindo a visão do público para o privado, como se ele estivesse fora do ambiente. Dito de outra forma, é a possibilidade de se ver o privado de um outro ângulo da cena retratada. Na microanálise do cabelo, que se tem por um resultado penteado da Madonna, por exemplo, pode ter diversas representações. À época, a literatura transmite diversas receitas para se cuidar dos cabelos. Além disso, Michel Pierrot, em sua obra Minha História das Mulheres,
dedica uma parte do livro sobre os significados dos cabelos, justificada em virtude do símbolo da feminilidade e como uma das partes do corpo, aquela que se pode guardar com a dignidade de relíquia. Os cabelos são signos de efeminização. E sua ausência, como a raspagem, é entendida como tomar possessão da mulher. A Madonna Lita ostenta o penteado que parece trança ornamentada com algum tipo de fita de tecido fino e transparente, e com alguns cabelos longos e adereços. Possuem representação favorável quando se pensa nesta mulher como a Virgem Maria, ou mesmo quando se pensa em uma mulher do Renascimento, advinda do período das trevas. Outra perspectiva do recorte magético agora representada, com foco em dois campos distintos, mas conexão pela possível fita do tecido fino e transparente, identifica-se o seu longo comprimento, caindo do cabelo trançado pelo cabelo penteado, caindo pelo pescoço, passando por dentro do traje da Madonna e saindo possivelmente pela manga, com caimento que a segunda mão, de cima para baixo, segurando a criança, aparece pela última vez, inclusive permitindo ao espectador imaginar sua continuidade ao longo do traje. A fita entrelaçada ao cabelo, que contorna a cabeça da Madonna simbolicamente, pode ser entendida como prolongamento do cabelo da retratada, que pode ser decodificada como os cabelos belos, cuidados e finos, ao coordenar com a significação do signo de efeminização, pois, caso contrário, com os cabelos soltos, possuem significado ou valor simbólico de erotismo, ou serem entendidas como uma das maneiras de se fazer certo jogo de sedução feminina, e, quando desalinhados, significavam tristeza. O olhar de Madonna também denota a expressão da mulher, como o olhar para a criança, pescoço flexionado para baixo, sobrancelhas arqueadas, boca fechada. Pareado a este recorte, apresenta-se o desenho de autoria de Leonardo da Vinci, datado em 1480, 10 anos antes de Madonna Lita, o que pode-se inferir ser o modelo utilizado pelo artista para compor a mulher na representação pictórica. Os olhos da Madonna Lita estão direcionados à criança, e os olhos da criança encontram-se direcionados à janela do espectador da pintura de Leonardo. As expressões e movimentos que o corpo desenhado, pintado, apresentam signos que traduzem sentidos da linguagem não verbal. E pelo contexto à época, de foco na ciência, e como anatomista, Leonardo da Vinci contribuiu nas percepções de como se olhar um ato de cuidado. No século XVI, estas percepções do corpo deslocavam-se sensivelmente para a ciência. O cuidado com o método, a precisão e a acumulação das observações naturalizavam uma figura humana com profundidade e expressividade, onde o olho daquele representado expressava seus sentimentos e percepções do mundo, no momento em que é desenhado ou é pintado. É o diálogo estabelecido do olhar como mecanismo de interação e fixação do que é visto com relevância por aquele que observa ou é observado. Outro componente da face é a boca de Madonna Lita, pois um movimento pode influenciar a face como um todo. A boca de Madonna Lita, destacada neste recorte magético, destaca os lábios cerrados, sem declínio ou elevação. Isto pode denotar indiferença ou atenção ao que se fazia, o aleitamento ao peito à criança, ou talvez a intenção do artista de traduzir o belo de forma harmônica. Portanto, ao olhar esta parte da obra de Leonardo, de fato o posicionamento da boca se encontra harmônica com os demais elementos da face de Madonna Lita, destacando o direcionamento à criança que ela está alimentando ao peito. Talvez possa ser um conjunto de feições, por meio da boca, dos olhos, que proporcionaram o deferimento ao ato representado. Outra questão na imagem é o traje da Madonna Lita, que se vê representado e é composto por diversos atributos, como podemos ver nessas imagens que estão passando. Destaca-se os detalhes da abertura na altura do peito, como se fossem próprios para deixá-los à mostra. Estas aberturas podem ser justificadas como um meio facilitador no aleitamento ao peito, não sendo necessário despir totalmente para o ato. Nesta outra imagem visualizada, se ressaltam os dois recortes laterais que representam as golas das roupas da Madonna Lita. As golas parecem engomadas e são da cor dourada e se estendem por toda a dobra do casaco ou túnica que a Madonna está vestindo.
por cima de uma possível camisola. Esta cor da túnica, em amarelo, era destinada às mulheres à época. No recorte do tecido da roupa de Madonna Lita, destaca também a coloração da roupa azul. Essa cor em seus trajes são o primeiro plano na imagem, pensando no traje interno em vermelho. As cores nas roupas de Madonna Lita, azul, vermelho e dourado, pelas significações aristotélicas envolvidas por Da Vinci, misturam o fogo, o ar e a terra nas vestes dessa mulher que aleitava a criança. A terra é fonte de nutrição, quando percebemos que é dela que se vêm os frutos. O fogo aquece e poderia representar a relação entre a mulher e a criança. E o ar movimenta e embala ao seu redor, que por meio das vestes azul da Madonna, traria vida ao ato de aleitar uma criança ao peito. Neste capítulo da criança no Renascimento pela imagem pictórica de Madonna Lita, a intenção foi o modo de ver as estruturas iconográficas da criança, pautada mesmo nos aspectos simbólicos. Na tela de Madonna Lita, a criança se encontra localizada ao centro da imagem. O menino olha para o espectador, todavia de forma indireta, distraído, como que levava com o seio que alimenta. Expressões são muito significativas nesta e nas demais obras de Leonardo, que representam mulher e criança. A figura do menino chama muito a atenção. Parece ser a primeira coisa que se vê quando se olha para o quadro. Esta representação pictórica remonta à cena de necessidade infantil, quando se pensa que para a sobrevivência a criança precisava se alimentar, e para tanto o aleitamento materno era a alternativa. Na tela, a criança aparece desnuda. Outro ponto de interesse na representação pictórica. No que se refere ao nu infantil, o mundo laico buscava mais espaço para sua expressão. Mas a aristocracia era regida por valores estritamente cristãos, por mais contraditório que possa parecer. Na nova perspectiva do conceito de criança, construía-se a representação da inocência como inerente ao mundo infantil. Nestes recortes imagéticos visualizados, demonstra detalhes da pele da criança, como as dobrinhas destacadas na barriga. Para verificar o corpo da criança nas pinturas de Leonardo da Vinci, as imagens do artista demonstradas traduzem características do pintor em suas obras, como as próprias dobras que vemos agora, velocidades e os movimentos da natureza. Neste recorte imagético, destaca-se a cabeça da criança, que demonstra cabelos enrolados, de coloração clara, revestindo a cabeça por completo. Agora, em seguida, a figura da cabeça do desenho, dita de Boltráfio, e da cabeça da criança representada na tela de Madonna Lita. Identifica-se semelhança nos traços, o que pode sugerir que o desenho seria um croquis para a pintura atribuída a Leonardo. Estas representações mostram o estudo de Leonardo com a anatomia da cabeça de uma criança, com detalhes do cabelo e rosto, e que pode ser entendida como moldes para a percepção da infância neste período, seja ela para representar Jesus Cristo ou anjos. Sendo assim, pode-se entender os modos de ver a criança como ser com dúbias representações, seja como Jesus Cristo, seja como anjo, ou mesmo uma miniatura de homem. As representações na Renascença dependerão do que o artista vê de características na infância e nesse ser humano. No recorte agora demonstrado, pode-se identificar um objeto de coloração clara pequeno, assemelhando-se a uma ave entre o corpo da Madonna e da criança, que possivelmente pode ser um brinquedo. O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, período delimitado da obra, e designado como evolutivo, criativo ou inteligente. O brinquedo educativo se autodefine como um agente de transmissão de conhecimentos e habilidades. Possui o objetivo de oferecer conteúdo pedagógico e entretenimento da criança. Ou seja, o brinquedo na mão da criança poderia ser entendido pelo modo de ver da época, um meio de interação social. Este mecanismo, no ato de aleitamento materno, poderia significar estímulo para proporcionar o vínculo entre estes dois personagens, a Madonna e a criança. Nestes recortes, destaca-se os membros superiores e inferiores da criança. Os membros inferiores são despidos, flexionados e com as dobras que se assemelham às da estrutura abdominal. Os membros superiores, um se encontra possivelmente atrás das costas da Madonna e o outro a parte da mão apoiada no peito da mulher, que pode sugerir sustentação na pega para o aleitamento materno ou demonstração de vínculo estabelecido pelo ato íntimo de aleitar ao peito. Assim sendo, durante um longo
período, a maternagem foi pensada como intrinsecamente relacionada à maternidade, como função feminina por excelência, concernente à natureza da mulher. Embora alguns autores apontem para o fato de que essa dedicação da mulher ao papel materno deva muito mais a uma transposição e cultural das suas capacidades de dar à luz e amamentar, na verdade, diversas revisões históricas acerca da instituição familiar sugerem que a exaltação do amor materno seja de fato, relativamente, recente dentro da história da civilização ocidental, constituindo-se esse tipo de vínculo tradicionalmente descrito como instintivo e natural em um mito construído pelos discursos filosófico, médico e político a partir do século XVIII. Neste último capítulo, nesta última sessão 7, 7, referência e referenciado para a tela de Madonna Lita, por meio da análise cronológica do aleitamento materno, começamos verificando a figura do feto no útero, projetado pelo artista Leonardo da Vinci em torno de 1512, que entre seus rabiscos o olhar do leitor é conduzido à imagem maior. O útero é mostrado em 3 camadas de tecido uterino, e as irrigações sanguíneas que poderiam ser identificadas como os vasos sanguíneos. Ademais, é evidenciada no desenho a estrutura externa, que possivelmente seria a placenta. O feto foi representado pela apresentação que recebe sua nomenclatura, fetal, com braços e pernas flexionadas, cabeça fletida e uma posição pronada. Em torno deste desenho central, verificam-se os esboços da camada tecidual do útero, as vilosidades, bem como o formato geométrico de forma circular, parâmetros celulares com posições anatômicas simétricas e também o registro de possíveis anotações oriundas da dissecação de um corpo gravídico. Outros registros na linguagem da escrita reversa, o desenho denominado plano lateral de coito entre homem e mulher, rabiscado a pena e tinta, pode ser entendido como uma das maneiras que o artista refletia sobre a fisiologia da gestação e da amamentação. Nela se encontra ao centro algumas anotações e em torno de 5 desenhos. Dos 5, destaca-se o da direita, que representa o coito entre o homem e a mulher. A representação mostra o coito que pode ser explicada pela filosofia grega como o sêmen, que desceria a partir do cérebro através do canal pela coluna vertebral do homem, passando pelo canal uretral e ao adentrar na mulher. Aristóteles não identificava os testículos com o componente na procriação, e o líquido que sai da ejaculação sendo utilizado para a lubrificação da vagina no ato sexual. Além disso, se tem o canal que liga o fundo do útero à mama, que seria o caminho que levaria a semente ao canal peniano, e assim ao útero feminino, que corroborado ao pensamento medieval, que teria, desta forma, fluxo menstrual suprimido durante a gestação para as glândulas mamárias, levando ao aumento da mama e à lactogênese. Leonardo, assim, demonstra a fisiologia da gestação e da amamentação, por meio do coito, para melhor entender como se dava, em especial, a produção do leite materno. Os modos de ver Madonna Lita, durante este estudo, foi analisada na perspectiva da representação, e como ela foi referenciada. Neste momento, entender a referência em arte é ver a ilusão da representação pictórica de uma mulher alimentando ao peito uma criança, pois o que se tem na tela não é uma mulher, e muito menos uma criança, mas sim a representação de ambas, bem como relatou Gombrich em sua obra. Ao se comparar a pintura de Leonardo da Vinci a ela própria, cunhada em uma moeda, mostra os elementos imagéticos da moeda, tendo por referência a pintura como uma das releituras do momento contemporâneo dos modos de ver do emissor, com significados do material lhe atribui, ou seja, aspectos econômicos e culturais por meio das obras de Leonardo, o que pode provocar os modos de ver do espectador a crença simbólica da moeda, na imagem de uma mulher alimentando ao peito uma criança, divulgando a valorização da estação de cuidado. Outra possibilidade, ao parear estas imagens, é possível identificar a referência de Leonardo para a cabeça, os olhos, o cabelo, a face da mulher representada em Madonna Lita. E talvez afirmar que este modo seria seu modo de ver a mulher em uma época, com as expressões que ele havia estudado em suas dissecações e suas observações do cotidiano. A desenhista mexicana Cláudia Patterson produziu a imagem representada provavelmente no início do ano de 2003, esta que nós vemos, e teve por referência ao desenho como ensaio a pintura de Leonardo da Vinci para a representação de Madonna Lita, e assim fez a releitura de parte da obra do artista e cientista.
Nesta perspectiva, o que aproxima são os indícios que, ao mesmo tempo, se distanciam pela temporalidade de materialização das imagens. Mas não se pode negar que há dependências entre elas. Desenho da cabeça da mulher, a representação da cabeça da Madonna Lita, de Leonardo, e a releitura da autora Cláudia Patterson. As imagens em paralelo, ao serem visualizadas, delimitadas na representação do corpo feminino, podem até representar algumas semelhanças. O desenho e a pintura deixam transparecer a representação da mulher, o que pode ter um motivado ao outro, pois são da mesma época. Isto pode ser explicado em virtude de horas e horas de estudo, pelo interesse em desvelar a mística do corpo humano por Leonardo. Ele, em seu diário de campo, registrou desenhos, o que pesquisava em suas dissecações, e com o aprimoramento e processo de construção de conhecimento do corpo humano, o artista se pautou e sustentou nas percepções estudadas entre os animais e o homem. Esta pode ser uma das possíveis explicações para a escrita reversa, ou seja, a forma egoísta e natural de Leonardo conversar consigo mesmo, além de permitir reflexão sobre o homem em torno do olhar por trás dele. Seguindo este raciocínio, a imagem da escultura de Michelangelo pareada à pintura de Madonna Lita que agora vemos são de artistas diferentes, de uma mesma época. Pietà é uma escultura encomendada por Jean Billieres, de La Grauras, cardeal francês do papado de Alexandre VI, que pretendia colocar a escultura de mármore em seu memorial, que foi concluída pelo artista em 1499, 9 anos após Madonna Lita. Em ambas as obras, ao ser amparado no colo da mulher, estão posicionados ao lado direito do corpo. Em significações imagéticas, o lado direito remete à razão, em detrimento do lado esquerdo. O lado do coração, à emoção. Tanto Madonna Lita quanto Pietà são representações da relação de mãe e filho, que por vezes nesse estudo foi discutida como sendo representações da Virgem Maria e Jesus Cristo. Contudo, ressalta-se a posição que as personagens referenciais estão representadas, uma com a criança no colo e a outra com o homem que inspira cuidados. Em ambas, a mulher está com o olhar direcionado ao outro, ser, como que de atenção. Talvez as imagens sejam em si representações dos modos de ver o cuidado de uma mãe para com seu filho, ou mesmo da Virgem Maria e Jesus Cristo, mas o destaque se dá pela semelhança na ilusão representada da ação. A criança no colo da mulher, posicionada ao lado direito, também demonstra a racionalidade do cuidado entre os personagens, característica da Renascença. A pintura agora, em paralelo, que vemos, é de Madonna Lita, denominada, uma paralela com a Madonna Lita, é denominada Virgem e o Menino, com 2 anjos de São João Batista, de autoria de Sandro Botticelli, datada entre os anos de 1465 e 70, também contemporânea à obra de Da Vinci. Esta pintura possui características semelhantes à de Leonardo, pela posição das personagens, pelo investimento nas paisagens, mas em destaque, pelas roupas das Madonas. A posição das personagens em tela também demonstra significados, e na tela de Botticelli, dentre as possíveis referências de Madonna Lita, destaca o cuidado com a criança. Nessa obra, o sinal de Babinski é observado quando o pé esquerdo do menino é estimulado pela face plantar, pela mão da Madonna. Sandro Botticelli demonstrou o sinal de Babinski ao pintar a óleo algumas de suas Madonas. O sinal somente foi registrado com possível perfeição porque Botticelli, influenciado por seu mestre Franz-Philippe Lip, entendeu que era importante representar crianças vivas como modelos para se obter a imagem tal a qual o real. É provável que a representação do sinal de Babinski nas obras dos artistas é meramente a representação de um reflexo, haja vista que eles não tinham a noção científica do seu cuidado. Porém, ao representar o sinal, evidenciavam a capacidade de observação inerente aos artistas. A pintura visualizada nesse momento agora é também de Botticelli, mas é denominada Virgem com o Menino, mais conhecido como Madonna do Mar, datada nos anos de 1475 e 80. Esta obra possui características semelhantes à Madonna Lita, pela indumentária, pela posição da criança no colo da mulher, mas destaca-se que nesta Madonna, comparada à de Da Vinci, a representação da criança é o que resulta aos olhos do espectador. As formas do corpo das crianças são visivelmente diferentes em estrutura e proporção. Um ponto que pode ser discutido sobre o aspecto do modo de ver é a cabeça das crianças, sendo a da obra de Madonna Lita com representação harmônica, balizada nas teorias matemáticas de proporção do Renascimento, e da obra Madonna do Mar, representada com desequilíbrios.
A criança, pintada pelos artistas em suas obras de arte distintas, representava os movimentos das tentativas de reprodução dos modos de ver dos pintores, daquilo que observavam, que por meio dos estudos anatômicos e da estética traduziam a apropriação de técnicas e exploração da ilusão do real em suas pinturas. Agora, a imagem corroborada da Madonna Lita é denominada reencarnação de Madonna Lita e foi pintada pela artista búlgara Selma Todorova. E pode-se notar que o artista se utiliza de Madonna Lita como referência claramente, pois a obra é representada em tela. As duas mulheres alimentam as crianças com o peito direito, que tem por significação a racionalidade de uma época. Esta posição desmistifica o ato, como sendo proporcionado pela emoção. Para entender as referências do pintor de uma obra e como elas se tornam referência para outras, é preciso saber os possíveis repertórios que os artistas possuem e como elas eram entendidas como estruturas de referência por meio da circularidade cultural. Ao visualizar o esquema sinótico que produzimos ao final dessa sessão, a finalidade foi entender a circularidade cultural em torno de Madonna Lita. E que Leonardo da Vinci se utilizava de referências para representar suas obras, e estas se tornavam referências de outras. As obras criadas anteriormente a Madonna Lita podem ter sido fontes de entendimento do ato de aleitar uma criança, ou a relação entre as personagens mulher e criança para o artista, e o mesmo acontecido para as obras dos tempos seguintes. A pesquisa repetidamente provou com a vigilância epistemológica, por meio da cultura visual, que a amamentação é mais do que o ato de transferência de leite ou de emoções entre dois seres. Amamentar é nutrir. Talvez seja mais apropriado para apresentar o aleitamento materno como uma questão de escolha social, e as influências do incentivo à ciência, ao conhecimento sobre o corpo humano, pode ter desvelado esse modo de ver a nutrição da criança por meio do contato da mãe ou ama de leite, ou seja, pelo aleitamento materno.